estamos tendo o curso Fé. Por quê? O povo sofre porque ele falta conhecimento, e o objetivo é abrir os olhos das pessoas para que elas conheçam mais do amor de Deus. E no final de cada culto de sexta-feira, eu vou lá para a porta da igreja fazer ali a unção. Eu chamo a unção da separação, separando você do mal. Quer dizer, qual é o mal que está na vida da pessoa? Separando. Eu mesmo vou lá para a porta da igreja e faço a unção com óleo na cabeça de todas as pessoas. Então, a pessoa que está assistindo tanto na quarta como na quinta, então não esqueça de ver, não, que vai ser muito especial. E no último domingo tem aquela consagração, que eu peço que as pessoas façam um pedido de oração. É o pedido da vida delas, é um pedido que eu não vou ler, eu vou apresentar a Deus, eu levo para casa, eu apresento a Deus em 12 orações, né? São 12 orações. Começamos a orar, eu na minha casa, o pastor Leandro na cadeira, e pastores aqui todinho fazem a mesma oração, entende? Começamos aí 9 horas da noite, aí vai depois 10, 11, meia-noite, até 8 horas da manhã, são 12 orações. E todos os dias do mês de junho, nós estamos aqui às 10 horas da noite, às 11 horas. Quem tem participado? Está forte. Tem assistido de casa também, tem pessoas assistindo de casa, está forte. Temos que levar o povo a uma comunhão com Deus. Agora vamos entrar na palavra de hoje, que é o Salmo 1, que Deus está nos dando esses dias e Deus nos abençoando bastante. Ele diz: bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São aqueles que não têm temor de Deus, eles não têm respeito pela palavra de Deus. Quando falamos do conceito de ímpio, nós pensamos quem fuma, quem usa álcool, drogas, bem, é uma impiedade. Mas o ímpio, ele pode estar na igreja, não fique escandalizado, ele pode estar até no púlpito da igreja, ele não tem respeito no dia a dia pela palavra de Deus. O conselho dele não é bom, porque ele está falando de algo que ele não vive, que ele não pratica. Isso é perigoso. Mas não posso parar aqui, que eu tenho que ir à frente, eu já dei isso bastante. Nem se detém no caminho dos pecadores. Eu abro aqui um entendimento, cuidado para você não entrar no fanatismo. Conhecemos gente assim. Eu não entro em bar, não entro, porque bar é lugar dos pecadores. Não, eu entro para tomar um café, às vezes comer um salgado, não é verdade? Comer, às vezes, uma comida, não tem comida boa de boteco, né? Eu contei de um amigo que nós temos, e na Praça da Sé, na época não tinha nem igreja aqui ainda na São João, e ali na praça tinha um boteco que era só para você entender, só tinha pinga e tira-gosto, mas lá eles faziam um torresmo, irmão. E o meu amigo é mineiro, vocês ouviram falar dele, o reverendo João do Batista, ele gostava muito de torresmo, ainda gosta de torresmo. E ele levava o meu filho, que hoje tem 37 anos de idade, meu filho era garotinho ainda, ele falava: ô Jaime, aí ele não quer mais um pedaço não, ele quer um torresmo inteiro. Vinha um garotinho pequenininho com o torresmo daquele tamanho, cheio de baba aqui da gordura, né? Que é assim. E ele entrava lá naquele bar, que era um bar de pinguço, mas ele ia comprar um torresmo. Estou falando isso que a pessoa entra, às vezes não está no fanatismo. Não entra, nada disso. A Bíblia fala assim, Efésios capítulo 5, versículo 11. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, assim: não comuniqueis e não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Não temos que ter comunicação, quer dizer, eu não vou entrar lá para beber, eu não vou me comunicar com aquelas obras, eu vou entrar ali para participar de um salgado, alguma coisa, como no refeitório da empresa. Você está lá almoçando, a pessoa faz coisa, fala palavrão, alguma coisa, você não está participando, você está ali, não é comunhão. Isso nós temos que entender bastante, que as pessoas se perdem. Então, cuidado, não temos então comunhão nem com o ímpio, o pecador. E ele diz mais ainda: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Coisa séria, pessoas que zombam da palavra de Deus, pessoas que escarnecem da palavra de Deus, mas que às vezes também zombam até mesmo do próximo. Até nós podemos entrar nisso, então que nós temos que vigiar. Às vezes estamos vendo uma pessoa que tem uma prática religiosa, às vezes zombamos dela, não devemos fazer isso. Ou uma pessoa tem uma prática pecaminosa de prostituição, o jeito que ela se veste e tudo, cuidado você não ser um escarnecedor, porque o nosso objetivo sempre é abençoar as pessoas. Se você está vendo alguém com uma coisa errada, ore por ela. Quando eu era menino, nós sofríamos bullying, né? Tínhamos às vezes, quantas vezes eu, por exemplo, pensava: isso é o cabeção, não sei o quê.
Eu não ligava, eu nunca liguei, não me machucou, mas tem gente que se machuca, tem gente que se traumatiza. Pessoas dizem assim, você está pálido, coitado. Pessoas já pensam uma porção de coisa. Então, 3 coisas, 3 grupos que vimos: ímpio, pecador e o escarnecedor. Ele diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Foi esse segredo que Deus passou para o Josué, quando ele chamou o Josué para ser o sucessor de Moisés. Josué capítulo 1, versículo 8, esse eu ainda não dei hoje, né? Já dei outros dias. Josué 1:8, ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Você sonhou algo à noite que não está de acordo com a palavra, não fique, nunca vai acontecer, está amarrado em nome de Jesus. Seja um sonho pecaminoso ou um sonho perturbador, ou um pensamento durante o dia, aquele pensamento que a pessoa tem. Eu descobri com o viver, com o tempo, que as pessoas têm medo de quê? A pessoa tem medo que ela faça aquilo que ela pensa. Quer dizer, que aconteça com ela, que aquilo que ela um dia pensou, que pode ser um pensamento pecaminoso que ela não quer fazer, ou um pensamento perturbador que ela vai se matar ou vai matar alguém, que aquele pensamento um dia se torne realidade. Não, irmão. Não é que pensamento nunca vai ser realidade se você, na mesma hora que aparecer, nunca vai acontecer, está anulado em nome de Jesus. Eu tenho explicado esse versículo, tem ajudado muita gente. Tem gente começando, mas tem gente muito antiga, mas tem gente que está começando. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,16. Isso é para todo mundo que sofre de tentação, de depressão, porque geralmente a depressão vem acompanhada de pânico e medo, mas é um medo que a pessoa não consegue explicar. Não é medo de altura, medo de escura, é medo da sua mente, medo que aconteça o que ela pensa, o que aparece na mente dela, o que passa pela mente dela. Mas ele diz assim, olha o que diz: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos lá? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, quando vier na sua mente qualquer coisa que contradiga a palavra, você diz: não vai prosperar, está anulado em nome de Jesus. Você não aceita aquilo de maneira alguma, você não permite que aquilo ali fique em você, que aquilo ali tome conta de você, que aquilo ali entre em você. Para nós entendermos um pouquinho mais isso aqui, eu vou deixar um pouco aqui, vamos lá na frente numa passagem conhecida, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quer dizer, o diabo procura um jeito para entrar na sua vida, para fazer você ser o quê? Para você uma pessoa que saia da palavra de Deus, quer dizer, que não creia na palavra de Deus. Ele traz para uma pessoa para lhe ofender. O que você tem que fazer? O que a Bíblia diz que eu vou falar agora. Ele traz, já falei, um pensamento pecaminoso ou perturbador. Ou ele traz, entenda bem, até mesmo um sentimento em relação a uma pessoa. O que você tem que fazer? Versículo 9, ao qual resistir firmes na fé. Vamos lembrar, pessoal, a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então eu resisto com aquilo que eu ouvi da palavra de Deus. Não quer dizer que você, andando na palavra de Deus, não vai ter lutas, não vai ter adversidade, vai ter, mas você resiste. Resiste quando o diabo usa alguém para ferir você, para machucar você, para ofender você. E você lembra lá de Efésios 6,12, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Em vez de você ficar com raiva da pessoa, com ódio, você ora: o diabo, sai dessa pessoa, você usou essa pessoa para me magoar, para me caluniar, para me afrontar, mas eu não vou lutar contra ela, fora da vida dela. Você não dá lugar ao diabo, não. Você não permite que Satanás entre no seu território. Você não permite, cuidado, é muito importante para você não agir como aqueles lá de fora. Aí vamos ver essa parte agora. Aí o diabo usa alguém, entenda bem, vamos dizer assim, para tentar levar você para o pecado. Você diz: eu sou morto para o pecado. Então, qualquer que seja a luta, resista firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E não é porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que não vai ter lutas. Você vai ter, mas você vai resistir. Eu tenho repetido para vocês: olhe para o pastor, para um obreiro, às vezes você não sabe que aquele obreiro está numa luta, hein?
Imagine que de repente você pede oração ao irmão, ora para mim que eu estou com câncer, e aquele pregador também está com câncer. Ué, pastor, mas ele está resistindo firme na fé. Não quer dizer porque ele é de Deus que ele não tenha lutas, que ele não tenha adversário. Ele está enfrentando uma luta, mas ele resiste firme na fé. Então vimos isso aqui, não caia na sala do diabo. Agora vai chegar a nossa parte de hoje. Qual? E ele diz assim, ele diz para nós: antes na sua lei, medida de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O que é isso? Amigo, fique aqui junto à palavra de Deus. Aqui é a nossa fonte de água. Aqui é que estamos. Veja uma árvore. Por exemplo, eu falei de manga porque quando era garoto em manga, já subi em árvore. Eu até brinquei que nunca subiu na árvore do vizinho para pegar uma manga, não é? Aí eu perguntei para alguns, sabe que teve gente que nunca. Rapaz, me surpreendeu, foi o Michel. O Michel está com 40 anos já, acho que o Michel tem. Ele falou que nunca subiu numa árvore. Você já subiu numa árvore? Nunca subiu numa árvore. Não vou perguntar, você já subiu em árvore? Já subiu bastante, né? Fernandes, então nem se fala, né? Ó, gente, nem que se... David já subiu na árvore? Já, né? Mas tem gente que nunca subiu, que nem o meu amigo Brian, né? Que ele nunca subiu numa árvore. Eu era bom de subir em árvore. Eu contei que eu passei uma experiência, alguns já ouviram esse testemunho. Testemunho não, é esse caos aqui que eu conto. Eu era garoto, tinha uns 14 ou 15 anos, tinha uma mangueira lá perto do prédio, no condomínio, comunidade, que é comunidade. Hoje, se você for lá, tudo ali é comunidade do Muquiço, chama. E tinha estava uma manga bonita, pessoal, já amarelada assim, mas bonita a manga. Mas estava num lugar bem distante, estava cheio de marimbondo perto. Eu era cabeludo, tinha um cabelo, né, todo encaracolado assim. Eu falei, naquela época, meu cabelo, não sei porquê, quando ele cresce, ele não cai na testa, ele sobe. Não me pergunte. Meu cabelo sobe. Eu estava vendo a minha netinha, eu falei para a minha filha, eu falei para ela que a minha netinha tem o cabelo encaracolado. Eu falei assim: eu vou deixar o cabelo crescer, vai ficar igual o seu, né? Vai ficar cheio, ele cresce. E naquela época, né, você usava muito o garfo de cortina, alguém chegou a usar aqui? Black Power. Meu cabelo era assim, eu tinha o cabelo desse tamanho, né? Eu tenho uma foto até de Pilar, mas eu já era pastor aí. Ali tá pequeno, mas ainda era grande lá de Pilar, que eu estou na porta assim com um terno azul, mas talvez eles vejam ali. Mas vai escutando. Aí eu falei para o colega, que eu não lembro quem é que está comigo, eu disse: rapaz, fulano, eu vou pegar aquela manga. Agora eu vou chegar pertinho, eu vou dar um tapa na manga, ela vai cair, eu vou sair correndo, sair de perto que o marimbondo não me pegue. Eu peguei a manga, irmão. Eu acho que eu nem chupei aquela manga, tanta raiva que eu fiquei, irmão. Entrou tanto marimbondo no meu cabelo. Aí saiu como é que era. Aí não, aí já estava pequeno, mas sabe como é que ele era? Não sei porque meu cabelo cresce, você não cai na testa não. Aí é pequenininha, eu já estava com ela, pastor de Pilares. Você vê, eu vencerei em 86, então quando é que foi isso? 85, final de 85. Lembra que alguém chegou a ter esse adesivo? Alguém dessa época? Isso que a gente dava um adesivo, botava na porta: eu vencerei em 86, 87, 88, 89. Aí eu vencerei em 86, né? Que então foi final de 85, eu era pastor de Pilares, para ver como é que era o nosso cabelo. Mas meu cabelo era muito maior ali não está pequeno, ali eu já era pastor, né? Então o cabelo era grandão. E saiu muito, eu passava, lembra daquele pente para tirar piolho? Pente fino? Eu passava assim, caía, era marimbondo. Fiquei cabelo. Mas eu estou falando por causa da mangueira. Se você for lá agora, você não encontra manga. Aí vai passar o frio. O nosso inverno não é tão rigoroso, mas é um pouco aqui. Mas ela continua ali. Aí vai chegar a primavera, vai aparecer as florezinhas. Depois vem os frutos. O que tem a ver isso com a mensagem? Nós passamos por lutas, estações na nossa vida, mas entenda bem, a Bíblia diz claramente: a qual dá o seu fruto na estação própria. Qual é o nosso fruto nessa reunião? Salvação da família. A família será salva, porque quem falou é Deus. Então eu estou plantado junto ao ribeiro de águas, as revelações de Deus, a revelação que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu
e a tua casa. Então a minha casa será salva. Eu não posso desistir da minha família, eu não posso desistir de ninguém da minha família, mas nós desistimos às vezes, ou não vigiamos, não colocamos aquela pessoa junto ao ribeiro de águas, que é a vida dela, pela nossa fé colocada ali. Meu filho é de Jesus, fulano de Jesus, meu pai, porque é quem tem, né? Meu irmão, minha irmã, porque nós oramos pela pessoa até quando, pessoal? Até a morte. Depois da morte não adianta orar, não. Que você tem que fazer agora, como algumas coisas que acontecem. Eu contei de um homem que ele perdeu a esposa num acidente aéreo. Ela era comissária de bordo. E ele disse que quando ele acordou de madrugada para ela sair para o trabalho, ele tinha que acordar mais tarde, ele ficou deitado ainda e viu ela se arrumando. Ele disse, engraçado, que ele não viu a esposa tão bonita como ele viu naquele dia. E ele disse que queria falar para ela, bem, você está tão bonita hoje, está tão linda, mas eu não falei isso para ela. E ele falou, quando é que eu vou falar isso? Não vou fazer mais, não vou falar. Ela morreu naquele acidente. Aí qual é a lição? Nós temos que falar, tem muita coisa que temos que fazer agora, porque todos nós, quando perdemos alguém da família, às vezes nos culpamos um pouco, eu tinha que fazer mais. Eu não dei muita atenção para o papai, para a mamãe. A esposa de um amigo perdeu a mãe. Aí eu falei essa palavra, disse, pastor Gêmeo, é exatamente isso que está acontecendo comigo. É exatamente isso. Puxa, eu tinha que dar mais atenção para ela. Mas não é você não. Quando minha mãe morreu, eu também fiquei, rapaz, podia ter feito mais. Um outro foi que a mãe dele teve um AVC, já te dá 92 anos. Aí ele ficou perguntando para o médico, mas doutor, se eu tivesse trazido ela, de rapaz, para de bobeira, isso aí ela tem idade, isso é normal, ela estava dormindo, entende? Ele achou que se ele tivesse dado uma atenção maior, não sei mais o que, mas vamos pegar a lição positiva. O que temos que falar agora, irmão. E às vezes nós deixamos para depois. Não, vamos falar de Jesus, vamos cercá-las com fé e crendo na salvação deles, porque a Bíblia diz, dará o seu fruto na estação própria. Quer dizer, você não pode desistir da sua família. Lembra comigo Hebreus 10:38, que todo mundo conhece, mas o justo viverá da fé. A preposição é importante, da fé, daquilo que ele ouve de Deus, como foi em 1 de Pedro 5:9. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí vem o tempo do inverno, mas você não pode desistir. O tempo do inverno quer dizer aquele tempo que os frutos não aparecem, aquele tempo que as coisas não acontecem. Você fica firme. Você fica, não, é a minha família, é de Jesus, eu creio. Você não desiste, você não abre mão, você tem que ser mais valente que o valente. Você tem que usar a autoridade, usar o poder do nome de Jesus Cristo para ter essa vitória completa e total. É isso que a Bíblia está falando para nós. E ele diz mais, não são assim os ímpios, os que não têm respeito pela palavra. Lembra que eu falei do início? Que o ímpio pode, quando pensamos no ímpio, pensamos quem bebe, quem fuma, quem usa drogas. O ímpio pode estar aqui, não tem respeito. Deus diz, não temas, ele teme. Então você está praticando impiedade. Não seja ímpio, não. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores. Vê que faz separação entre ímpio e pecadores. Pecador, porque o pecado separa o homem de Deus, o pecador vai herdar a eternidade perdida, mas o ímpio aqui que não está crendo na pregação, não está crendo na palavra de Deus. Eu tenho que crer no que a Bíblia diz. Eu não posso de maneira alguma duvidar da Bíblia Sagrada. Se está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Cerque a sua família com fé, cerque com autoridade. Aqui você ouve, não concorde com os fatos, não é negar os fatos. O seu filho é um viciado, não concordo, está amaldiçoado esse vício. Meu filho é herança do Senhor. Você não está negando, você não está dizendo, meu filho não é viciado. Você não falou isso. Você falou, meu filho é herança do Senhor. Você não condena os fatos, você repreende os fatos, você amaldiçoa os fatos. É como a doença, o diagnóstico deu, você está com a doença tal. Você não vai dizer, eu não tenho doença, não, você toma um remédio que o doutor falou, faz o tratamento, oração. Está amaldiçoada essa doença. Por quê? Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então eu ando por fé e não por vista. Então eu ando por fé, segundo aos Coríntios 5:7, que é esse outro versículo. Porque ele vai colocar lá, porque andamos por fé e não por vista. Quer dizer, eu ando por aquilo que Deus diz, eu seguro aquilo que Deus diz. Por quê? Porque não sou ímpio, você não é ímpio. Nós somos do Senhor, nós somos de Cristo. Ele diz assim,
Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não entra no caminho do... Você não é ímpio. Você não é ímpio. Você é uma pessoa para andar grudada com Deus. Você andar junto ao ribeiro de águas, junto às revelações da palavra, não se assentando na roda dos pecadores, daqueles que são separados de Deus, aqueles que não querem nada de Deus, nem dos escarnecedores, mas cuidado com os ímpios, porque eles descreem da palavra. Nós não podemos fazer isso. Nós somos do Senhor, temos que andar em concordância com a palavra, em comunhão com a palavra, e nós veremos a glória de Deus. Amém? Tem mais coisa que Deus vai nos dar. Daqui a pouco eu vou falar da semente, a boa semente que está plantada, e vai ter muita coisa boa. Vamos ver um pouquinho em Guaianazes. Eu já passei a parte 1, vou passar a parte 2 agora. Eu estive em Guaianazes, mas foi já passamos da outra parte, mas vai passar um pouco mais agora. Você vai ver só uma parte só das pessoas curadas de cartilagem, mas foi bonito, muito lindo mesmo, como Deus operou. Outros casos já passamos já, mas tremendo. Tinha uma senhora que tinha, quando eu falava hérnia de disco, eu sempre pensava que era embaixo, hérnia da cervical. Esse pastor não podia fazer isso. E ela fazia para lá e para cá, mas foi tremendo. Muita coisa bonita aconteceu. Lembrando que no dia 29 eu vou estar na Igreja da Graça, lá de Itaquera, às 7h da noite, né? Vai ser uma reunião na Vitório Santim 57. É ali onde era o Sebrae, né? Nosso prédio lá. Eu vou fazer uma reunião especial às 7h da noite, começa, porque 10h eu tenho que estar onde, pessoal? Aqui eu não vou poder chegar, então tem que ser 7h. Mas eu estava em Guaianazes, que era bem mais longe, né? Cheguei rápido aqui, consegui chegar mais 7h, que depois eu ainda faço uma reunião com os obreiros ainda, tá? Então, pessoal de Itaquera, isso, vai ser 7h da noite, no dia 29, no penúltimo dia do mês, Vitória Santinho, número 57, e Deus vai abençoar bastante, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Agora, e você vai ver esse testemunho. Veja então, Guaianazes, a segunda parte, diretor. Quando eu cheguei aqui, eu tava com mal-estar. Tava dando queimação, dor no braço, tudo, mas depois da oração passou. Glória a Deus, que bonito, pessoal. Eu tinha as articulações do meu joelho esquerdo, não tinha mais. Não tinha mais articulação do joelho? Não tinha mais, doía. Agora... Não tá sentindo mais? Mais nada. Não fazia isso, não? Não. E para andar? Ele estava osso com osso. Né? Eu sei, ainda instalando. Olha aí, olha só, mostra o joelho dele, por favor. Mostra ele fazendo. O joelho até é inchado já. E agora? Aí. Olha que bonito, pessoal. Não tinha mais cartilagem. Não tinha mais. Quando eu mexia assim, instalava. Eu não tinha mais cartilagem no joelho. Eu tinha dificuldade de levantar o joelho, né? De dobrar o joelho. Depois da oração, meu joelho está como uma criança nova, dá até para jogar bola. A minha dificuldade era, se eu tivesse forçado o joelho, ele inchava, ele ficava uma bola. Então eu tive que descansar para o joelho acalmar, eu continuaria. Mas agora eu creio que não vou ter mais isso não, nunca mais. Mexe pra gente ver então. Ó, dá para levantar, virar para cá, virar para lá. Tá ótimo. Eu é turno do Carpo. Turno do Carpo. Isso. E eu falei na oração. Falou. E eu também posso. Conforme dói, a mão às vezes incha e não dá para fechar. Agora eu estou fechando. Estou fechando. Jesus, mais uma cura bonita que você está fazendo aqui, hein? Dói muito, muito mesmo. Você tem que ficar à base de remédio para poder passar a dor e poder fazer tudo o que tem que fazer. E com a glória de Deus, quando eu entrei aqui, estava doendo, né? Estava incomodando muito. E a mão não estava fechando. Aí agora, aquela queimação, graças a Deus, acalmou e agora eu estou fechando. Qual que é o problema que a senhora tem no joelho? Cartilagem. Acabou a cartilagem do meu joelho. E a senhora tem dificuldade para andar? Tenho muita. E a senhora crê que hoje a senhora vai sair daqui com a sua bênção? Em nome de Jesus, eu creio. Cartilagem. Cartilagem também. É o joelho? É o joelho. Quando dobra? Muita dor. Muita dor. Agora mexe aí. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Olha aí, pessoal, olha o joelho dela mexendo ali. Olha, 10 anos problema de cartilagem. Que coisa linda Jesus está fazendo. E eu falei que vinha receber minha bênção e eu recebi em nome de Jesus. Estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Estou muito feliz. Glória a Deus. Como que a senhora chegou aqui? A senhora estava mancando, estava com dificuldade? Mancando e muito.
A garganta estava enroscando e depois da oração eu fiquei bom, graças a Deus. Amém. Eu vou aproveitar a oportunidade, diagnosticado aqui, que eu fui no posto de saúde com um infarto, né? Aí eu não aceitei. Você teve um infarto? 2 infartos. Às vezes depois do infarto eu tenho que botar estente, ou às vezes fazer uma safena. O médico falou que não precisa. Falou assim, o médico falou assim, passei no médico, o médico falou assim, não vou nem te passar o remédio, porque você está curado. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Não ficou sequela do infarto. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para cantar um pouquinho mais. Cadê você, Fernandes? Vamos lá. Cadê o pessoal aqui do barulho? Vamos cantar. Você cantou Esse Deus é Tremendo já hoje aqui? Não, então vamos cantar, pessoal, que esse Deus é tremendo. E hoje vai fazer coisa linda na família. Nós vamos orar forte. Você vê que coisa séria, negócio de cartilagem no joelho? Quer dizer, e deu, no outra parte o rapaz deu até o nome que dá o nome técnico daquele, mas foi na outra parte que ele foi curado. Bonito, né? Como é que Deus está operando. Vamos lá, quero todo mundo na alegria, todo mundo pronto aí. Esse Deus é tremendo. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos lá. Pessoal, vamos agora voltar rapidinho aqui para Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, a parábola do semeador. Diz, e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. Ensinava muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Você tem que verificar isso agora. E vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse: a vós vos é dado a saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, mas que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados, e não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Mas parece uma maldade. Então Deus não quer que a pessoa se converta? Não. Repare o que ele diz aí: os que estão de fora. As pessoas que estão de fora, quando elas ouvem a pregação, elas não entendem, elas não compreendem. Lembra do Paulo falando na 1 aos Coríntios 2,14: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. Então, enquanto a pessoa não entra, então ele usava essa forma de ensinar as pessoas. Mas vem a nossa mensagem agora, e ele diz assim: olha, o que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles que têm a palavra, em que a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Isso aconteceu nos dias de Jesus, pessoal. Em João capítulo 8, capítulo 7, versículo 12, eu dou muito esse versículo para vocês, esse versículo, para você não cair na cilada. É assim: e havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Um diziam: ele é bom, outros diziam: não, antes engana. Isso acontece hoje. A pessoa recebe a palavra, mas vem logo e diz: isso é enganação. Eu lembro quando eu cheguei em Guadalupe, em Deodoro, lá no bloco 19, onde eu passei a juventude, minha pré-adolescência, minha adolescência e juventude, até eu me converter. E os amigos me chamaram: rapaz, você é crente agora? Eu falei: não, crente até o diabo é. Aí um tentou: não, eu tenho um negócio bom para você aqui. Mostrou uma estrela que tinha 5 pontas. Isso aqui você faz isso, eu fiquei olhando. Isso aí. Quer dizer, eu vi que era mais fácil eles me levarem para o mundo do que eu trazê-los para Jesus, que eu estava começando. Eu me afastei. Eu vi que eu não tinha capacidade para trazê-los para Jesus. Mas por que eu estou falando? Eles queriam tirar aquela semente. Então toma cuidado, às vezes é a família. Outro, eu falei aqui que toda igreja é uma família. Tem uma família Graça, né? Você tem a família Assembleana, tem Batista, tem tudo, são igrejas. E às vezes vem alguém que quer tirar a semente que Deus colocou em você. Chegam até a fazer um elogio à igreja: é boa, eu gosto muito deles, minha mãe se converteu lá, meu avô. Mas é uma pré-escola. Que pré-escola, irmão?
Toda igreja é uma escola do Espírito Santo. Mas por quê? As pessoas não entendem, essas pessoas que estão fazendo mal para a igreja, estão querendo esfriar a fé das pessoas. A semente está sendo plantada e aquilo ali, o fruto que vai dar ali, foi que Deus colocou a semente naquele ministério e às vezes é tirado da pessoa. Então cuidado para ninguém roubar. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Verdade, começam a falar mal de igreja, não tem a ver, eu não olho para a igreja, eu olho para Jesus. Quando você tem raiz, está enraizado mesmo na palavra, nada separa. Ainda que o pastor da sua igreja faça uma coisa, você vai orar por ele, entenda bem, ele vai ser excluído, mas você vai orar, você não vai se escandalizar por causa dele. Quando eu tenho um irmão que é jogador de futebol, e nos anos 80, meu irmão se batizou dia 1º de junho de 86, então tem 40 anos. Naquele ano mesmo, houve um escândalo com um pastor muito conhecido, um americano, e ele passou na televisão, ele já é falecido, esse pastor. Ele era um homem, fazia um louvor muito bonito, tinha uma mensagem, mas sacudiu, o pessoal estava muito assistindo. Para ter uma ideia, quando houve a queda moral dele nos Estados Unidos, os jornais de primeira aqui, né, os grandes jornais de São Paulo, do Rio, noticiaram, para ver como o homem estava famoso. Ninguém vai dar notícia de quem não é, né? Olha aí, fulano foi escândalo aí, se arrependeu, chorou, pediu perdão a Deus, pediu perdão às pessoas, à família, e depois ele foi continuar a vida dele, e pregou até o final da vida. Mas um jogador muito famoso, ótima pessoa, chegou para o meu irmão e falou: e aí, Jorginho, o que você fala disso aqui? Ele disse: não, amigo, eu não sigo o pastor, eu sigo Jesus. Mas tem gente que se escandaliza. Se o pastor não olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Aí vem a terceira que ele vai dizer: e os que recebem semente em espinhos, os quais ouvem a palavra, mas o cuidado deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutíferas. Deus não tem nada contra você enriquecer, mas para você enriquecer tem que ferir a palavra. Fica duro, irmão, que duro você entrar no céu. Sem dinheiro nenhum você entra no céu, mas com dinheiro sujo não entra. Ou com dinheiro que você conquistou com coisa errada. Não adianta se dizer que é pregador. Para aí que você tinha que dar mais exemplo ainda. É pregador, é ladrão, vai para o inferno, irmão, não vai entrar. Não estou xingando ninguém, nem falando mal de ninguém. Então, se não vai entrar. Mas as pessoas se escandalizam. É por aquilo que eu falei atrás. E muita gente na igreja, às vezes, pregador, está com chamado para fazer a obra de Deus. Eu estava ouvindo o pastor Robson, nosso pastor de Guaianazes, ele me deu um testemunho. Quando ele veio, ele sentiu o chamado de Deus para fazer a obra. Ele tinha uma empresa de macarrão, aqueles macarrão tipo semi-pronto, sabe como é? Eu gostava tanto de comer aqueles macarrão semi-pronto, mas o pessoal falou que tinha muito sódio, começava a dar uma propaganda contrária. Porque você coloca um molho e está pronto já, né? Não é um instantâneo, não, é aquele semi-pronto, sabe qual é? Aquelas massas frescas, né, que eles falam. E aquilo ali, aí vem ravioli. Pastor, eu tinha 16 funcionários, mas quando Deus chamou ele para o ministério e recebeu o chamado, ele abriu mão, porque ele entendeu que aquilo ali não era para ele fazer. Deus não é nada contra você ter, não. Você pode ter 10 empresas dessas, 50, não tem nada. Mas tomando o caso dele, pastor, o caso dele, pregador, que ele teve um chamado, que ele teve uma renúncia. A pessoa tem que ver o que ele renunciou por amor ao evangelho. Então, muita gente, por causa do amor do dinheiro, lembra do que Paulo falou ao jovem Timóteo, Timóteo 6,10, lembra comigo? Ele disse bem claro: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Porque se desviar, deixaram de seguir a palavra. Mas é uma mentirinha, todo mundo mente. Nesse ramo aqui todo mundo mente, então eu vou mudar de ramo, porque esse aqui não é para mim não. Porque os mentirosos não vão entrar no reino de Deus, eu quero entrar no reino de Deus. Mas está dando dinheiro, mas tem mentira, eu não vou entrar de maneira alguma. Ou que vai destruir vidas, né? Vai destruir vidas, não pode de maneira alguma. Quer dizer, casa de show pode ter, não tem problema, mas é para o cristão, onde as mulheres vão lá, vão tirar a roupa, vão fazer não sei mais o que, só dando um exemplo para você, o que é o amor do dinheiro. Mas volta aqui que tem que chegar à parte principal, que é a nossa. Mas ele diz: e os que recebem a boa semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem e dão fruto,
um 30, outro 60 e outro a 100 por um. O que é isso? É o que nós ouvimos lá atrás. A semente é a palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Quanto você está salvando a sua vida? 30, 60, 100? Não, coloque tua família. Quando eu peço para colocar aqui o nome dos familiares, quem você coloca? Eu dou um exemplo, eu coloco a família, eu coloco assim: família Amorim, quer dizer, a família da minha mãe, família Campos, do meu pai, né? Aí Ferreira, que é do meu pai também, eu coloco. Quental também, que é da minha mãe, mas não é da nossa. Eu fiquei com Amorim Campos, aí eu coloco. Aí eu comecei a colocar, o que eu coloco aqui? Eu coloco das minhas irmãs, eu coloco a família, né? Marcondes, que é do cunhado, família Salustiano Oliveira, entende? Só para entender assim, eu vou colocando. Aí hoje eu tenho filhos casados, eu ponho a família dos filhos, né? Da nora, no caso, de uma nora e dois genros. Eu coloco a família do genro, coloco ali e coloco diante de Deus. Nós temos que produzir os frutos. Se a Bíblia diz, essa é a semente que o diabo não vai roubar. Lembra ali, na beira do caminho: não deixe, não vou me escandalizar com ninguém, eu tenho uma missão. Qual é a missão? Levar a minha família para o reino de Deus. Eu tenho uma família como pregador, levar uma igreja para o reino de Deus, entende? Deus me deu uma missão, quer dizer, de pregar o evangelho. Nada pode me separar do amor de Deus. Os escândalos que acontecem na própria obra ou fora da obra não vai me separar. Paulo disse: nada vai me separar do amor de Deus. As lutas, as aflições são as tempestades que passam na vida, mas a árvore continua. Quantas tempestades estão, quantos raios às vezes estão caindo, mas aquela árvore que está plantada junto ao ribeiro de água, ela não morre. Ela não morre. Entenda quanto tempo fica frio. Aqui nós não temos inverno rigoroso, mas tem lugar no Brasil que tem. Você vê São Joaquim, né? Aqueles lugares lá que ficam, ou na Europa lá que tem, mas tem árvore que até no inverno ela permanece. Teve lá da figueira, não sei mais o que. Qual é a nossa mensagem? Amigo, não deixe ninguém roubar a semente. A sua família será salva. Quem fala? O Espírito de Deus. Quem escreve? Atos dos Apóstolos. Foi Lucas que escreveu, Atos 16, 31. Palavras de Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia, a sua família será salva. Não deixa ninguém roubar essa semente, não deixa ninguém tirar essa semente. Vem tempestade, vem tempo frio, vem lutas, vem aflições, mas nada. Para terminar essa parte que eu estou citando aqui, Romanos 8:38. 8:38, ele diz: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Cristo Jesus, nosso Senhor. Não deixe, a morte vai chegar, um dia chega a morte. Nós enfrentamos a morte de maneira diferente. O Davi estava com um filho doente, ele orou, jejuou, chorou. Ele morreu. Davi, o que eu vou falar para ele? Os servos de Davi falaram: ele não vai aguentar. Ele estava muito desesperado. E eles tinham sem graça para falar com Davi. Quem vai falar com ele? Eu não vou. Ele estava chorando, jejuando. Imagina quando é criança, quando ele souber que é morrer, ele vai ficar maluco. Eu não vou falar com o rei, não. Eu tenho que falar. E o Davi notou. Já viu quando a pessoa nota que alguma coisa não há? O que houve? A criança está morta? E alguém disse: majestade, a criança morreu. Davi entrou, se lavou, se ungiu, orou, adorou a Deus. Me traga uma comida aqui, por favor. Me traga aí um pão com ovo, um exemplo só. Me traga aí, né, uma esfirra. Me traga tal. Não entendemos. Você orou e jejuou e chorou quando a canta, agora canta mal, você vai comer. Olha, eu vou até ela não virá até a mim. Por isso, nós oramos pela pessoa até. Por isso temos que fazer. Lembra que eu falei isso para vocês já hoje. Tem que fazer enquanto está vivo, não é depois da morte, não. É agora. Então agora segure a sua família, e o dia que ele fechar os olhos, ele está indo para a glória. O corpo foi destruído, foi sepultado, vai ser cremado, será o que for, mas o espírito dele foi para o céu. Por quê? Porque eu creio no Senhor Jesus. Eu creio, estou continuando a crer, e até eu ficar aqui, quando eu ficar, eu passei a bola para outro que vai, mas até quando eu for, a minha oração vai continuar valendo. Eu tenho um testemunho lindo que eu já contei. A irmã lá na Praça da Sé, mas eu orava, fazia campanhas pelo marido eu conheci, gente boa, aquele homem trabalhador, honesto, mas gostava de uma pinga, irmã, bebê. Não entrava na igreja, ficava lá de fora, ele levava lá e encontrava comigo: já, irmão, gosto muito de você, hein, cara, gosto muito de você, rapaz, entra. Gosto muito de você. Um vendedor, daquele promotor de venda, cara, bem conceituado. Bem, ela morreu, não aguentou, foi embora. Aí que ele bebeu mais ainda.
Não é verdade? Se ele já tinha de bebê, agora com a mulher que ele amava, a mãe dos seus filhos e tudo, e a filha dele me contando: pastor Jaime, papai descobriu um câncer no esôfago, foi para o hospital. O médico disse: vai entrar, não sei se sai não. E o negócio ficou feio, cheio de coisa lá. Um dia eu chego, o papai está agitado, tiveram que amarrar o papai. E o papai: mas que houve, pai? Não, eu quero morrer, eu quero encontrar tua mãe, não sei o quê. E ela, na hora, olhou assim: o senhor não vai encontrar a mamãe. Como é que eu não vou encontrar? Ué, o senhor sabe que a mamãe era de Jesus. Ela aceitou o que Jesus fez por ela na cruz. Se eu morrer agora, o senhor não vai. A não ser que o senhor tome uma decisão convicta. Agora, eu quero. Não, não é assim, o senhor tem que crer. Levou, fala: pastor, eu preguei, falei da salvação. Meu pai aceitou, mas acabou de aceitar Jesus, meu pai morreu. Aí ele foi para a eternidade. Amigo, a palavra, quer dizer, a esposa já estava morta, mas a oração dela continuava valendo. Até quando você for embora, a sua oração vai continuar valendo. Vamos orar, fiquem de pé. É dia da família, meu irmão. Primeiro, para você, se você ainda não tomou uma decisão firme por Jesus, tome hoje. Você tem que ser salvo. A Bíblia diz que a salvação começa com você. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Creia no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Diga para ele: me salva, ele vai te salvar. Você já tem a salvação. Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, se eu tenho misericórdia de mim, ele vai ter misericórdia. Fecha os olhos. Ah, meu irmão, não importa quem você foi até hoje, hoje se torne uma nova criatura. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, diante da tua presença. Não só os que estão nessa noite, mas os que estão na manhã de quinta-feira, madrugada de quinta-feira, orando, Deus, no propósito junto conosco pelos familiares. Levanto a minha voz contra o inferno, levanto a minha voz contra os principados, levanto a minha voz contra as potestades. Vai se levantando, meu irmão, vai se levantando, minha irmã. Ao se levantar, levante a folha numa atitude simbólica, levante a folha numa atitude de fé. E eu digo: perdeu Satanás, solte a família desse meu irmão, solte a família dessa minha irmã, solte a pessoa que está doente, está enferma, a pessoa que foi desenganada pelos médicos com uma doença incurável, com uma doença terrível. Eu estou mandando, eu estou exigindo: sai daquele doente agora, abandone aquele corpo, abandone aquela vida. Você não vai destruir aquela pessoa. Sai com a sua loucura, sai com a sua demência. Nós estamos mandando, nós estamos exigindo, em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus, toda opressão maligna, toda opressão diabólica que está nesta casa, que está nessa família, nós mandamos sair agora. Vamos, demônio do desemprego, das dívidas, vai embora. Espírito da doença, da enfermidade, da miséria, do pecado, vai embora. O demônio do álcool, das drogas, onde houver a força das trevas, saia agora. Senhor Jesus, esse espírito maligno tem que cegar dessa pessoa. O demônio chamado medo, que tem tomado conta dessa casa, essa mulher que tem medo de se separar do marido, essa mulher que tem medo dos filhos das drogas, essa mulher que tem medo de morrer, vai saindo agora. É um medo incontrolável. Sai, espírito maligno, você que persegue essa pessoa constantemente, nós te amarramos, nós te paralisamos em o nome do Senhor Jesus. É todo mal, é toda maldição, é o demônio que foi pago na encruzilhada, na Mata Virgem, é o demônio que entrou nessa casa e quer separar esse casal, é o demônio maldito que colocou as brigas, as contendas, é um que não consegue olhar para a cara do outro, é uma semente maligna do ódio que entrou nesse coração. Saia, vai bater em retirada agora em nome de Jesus. Onde houver algum demônio, algum espírito maligno, é o demônio chamado morte, é o demônio que quer matar o marido, quer matar a esposa, é o demônio que entrou com uma enfermidade, com uma doença. Você, espírito das trevas, sai daí agora em o nome do Senhor Jesus. É você, demônio, que está alojado nessa casa, vai batendo em retirada em nome do Senhor Jesus. É você, demônio, que colocou a rebeldia nessa criança, essa criança não obedece mais, ela perdeu o controle. Onde você estiver agindo, saia, saia, todo mal, toda maldição, todo espírito maligno, vai embora em o nome do Senhor Jesus. A autoridade deste nome, sai. Feitiço, trabalho feito, encosto da terra que se apoderou do jovem, se apoderou da moça, faz um rapaz ser agressivo, faz a moça ser violenta, faz o homem ser nervoso, faz a mulher ser agitada. Vamos, demônio
demônio, você está segurando essa família, perturbando essa casa, oprimindo essa casa, oprimindo essa família. Nós exigimos, nós ordenamos, em nome de Jesus, eu faça agora um trabalho feito na encruzilhada, um trabalho feito no portão do cemitério, um trabalho feito para acabar com a família, para destruir a família. É desfeito, é quebrado, é anulado, e eu digo: sai, espírito da morte, pega o seu câncer, a sua metástase do câncer, e vai embora. Pega a sua demência, a sua loucura, e vai embora. E todo mal, e todo mal, e todo mal, sai, 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 em nome de Jesus. Dê glória a Deus agora. Oh Senhor Jesus, entra nesta casa, salve essa família. Oh, nós declaramos que a nossa família é do Senhor Jesus. Ele é Deus do impossível, Ele é Deus de maravilhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, uma unção de Deus desce sobre a tua casa agora. Vamos dar glória a Deus. Ele habita no meio dos louvores. Suricanda lamaduia malassuria, alamamaramamamaturiça. Deus salve esta casa. Senhor Espírito Santo, entra. Esta é uma reunião consagrando, Senhor, os membros dessa igreja também. É uma reunião onde os membros oram pela família, onde o Senhor, os convidados oram pela família, onde os visitantes oram pela família, onde nós colocamos a família no teu altar.